Outro aspecto que a virtude contribui da relação do profissional para o paciente é a dinâmica da educação. Isso quer dizer que a virtude auxilia o psicólogo a fazer da psicoterapia um lugar também educacional. Como assim também educacional? Para que ele entenda que o seu fazer prático clínico é também ajudar, dentro de uma via educacional, o paciente a melhorar. Como que isso vai ser feito? Virtude. E claro que diante dessa dinâmica nós temos o crescimento. Olhar integral. Fazer da psicoterapia um lugar também educacional. Vamos ter crescimento de virtude no paciente. Olha como é um elemento, essa outra coluna, um elemento muito importante que a virtude também vai contribuir. Próxima coluna, que vou colocar aqui, a gente pode dizer, podemos chamar de saúde do profissional. Dentro da saúde do profissional, nós temos aqui resiliência, fortaleza, equilíbrio, prevenção e bem-estar ordenado. Perceba que nesta outra coluna da importância das virtudes para o psicólogo, ela também vai contribuir para a saúde do profissional. É claro que em uma coluna anterior eu falei do autoconhecimento, do crescimento, mas aqui, quando eu falo da saúde, eu falo de certa prevenção de certas doenças que o psicólogo pode acabar adquirindo por não ser virtuoso com a sua própria profissão. Botei primeiro aqui como resiliência, que faz parte da virtude da fortaleza, que justamente é fundamental para qualquer psicólogo, porque a nossa profissão é uma profissão pesada muitas vezes. Temos que lidar com temas muitas vezes complexos. Temos que lidar muitas vezes com histórias pesadas, com pacientes difíceis, etc, etc, etc. E o profissional não pode sucumbir diante da realidade tão pesada. Para quem atende aqui 8 pessoas por dia, um pouco mais, um pouco menos, são 8 horas, 7 horas, 9 horas ouvindo o problema. Um psicólogo não pode desmoronar. Então ele precisa ter uma certa resiliência para saber lidar com os próprios sofrimentos que as suas sessões, os seus pacientes podem causar nele. Fortaleza entra aqui por quê? Porque fortaleza é uma virtude que versa sobre o bem que é difícil de ser alcançado. Muitas vezes, o tratamento do seu paciente necessita de fortaleza da sua parte, porque o bem daquele paciente é um bem difícil de ser alcançado necessariamente. E por isso, é fundamental que a fortaleza entre aí. Equilíbrio faz sentido aqui nessa dinâmica da saúde do profissional, porque ele é um só. Ele não pode ver a vida dele só para a psicologia. Então o equilíbrio mostra que ele tem uma vida pessoal para cuidar e que ele precisa alcançar equilíbrio dentro dessas partes dessa vida. Prevenção, por que entra a prevenção aqui como um ato de auxílio, que a virtude vai ajudar o profissional? E aqui na prevenção poderíamos falar da prudência. Por exemplo, é muito comum psicólogos caírem no burnout, e justamente porque não fazem a prevenção, não foram virtuosos o suficiente, foram imprudentes e acabaram adquirindo necessariamente o burnout. Então, a virtude também auxilia o profissional a não ter essas quedas que podem acontecer se ele não estiver praticando determinada virtude. E por último, coloquei o bem-estar ordenado, porque exercitar essa coluna do olhar para o paciente, do elemento pessoal do psicólogo, da base prática do profissional, vai causar um verdadeiro bem-estar.
Entenda que eu coloquei bem-estar ordenado. Isso significa que não é só se sentir bem, mas é se sentir bem porque fez o que precisava ser feito, porque cumpriu as próprias obrigações, porque realizou os próprios deveres de maneira excelente. Então eu descanso mesmo cansado, porque aqui eu fiz aquilo que só eu poderia fazer da melhor maneira possível. Logo, temos um bem-estar ordenado. E uma outra e última coluna, nós podemos falar de uma certa contribuição social. Então, a virtude também vai trazer esse elemento de contribuição social. Temos aqui bem comum. Vou botar bem comum e modelo de excelência. Logo, toda boa psicoterapia é elemento de bem comum. Por quê? Se eu ajudo o meu paciente a melhorar, ele vai impactar o ambiente dele. Então, um paciente bem formado, um paciente bem orientado, um paciente desenvolvendo, crescendo bem dentro da psicoterapia, ajuda o seu meio, ajuda o seu contexto. Logo, a psicoterapia contribui muito para o bem comum. Mas para contribuir para o bem comum, eu tenho que fazer o quê? Ajudar o meu paciente a ser virtuoso, porque a virtude deságua no próximo. Se eu ajudo o meu paciente a ser paciente, essa paciência dele vai desaguar no trabalho, ele vai trabalhar melhor, vai ter menos conflito no trabalho, o trabalho vai desenvolver. Se essa paciência é dentro de casa, aquela família não vai brigar tanto como estava brigando antes, logo aquela família vai ficar mais unida, etc, etc, etc. E modelo de excelência. Por quê? Porque o psicólogo ele acaba naturalmente se tornando um modelo para o paciente. Então, ele tem que exercitar a virtude nele mesmo, porque vai ser bom para o paciente enxergar alguém virtuoso. E que seja, no caso aqui, um psicólogo que está ali para ajudá-lo necessariamente. Por isso, as virtudes se fazem fundamental na vida do psicólogo. Eu fiz de forma bem resumida, trazendo essas colunas da importância das virtudes para um psicólogo. Assim ele vai ter uma boa relação com a prática profissional, com a relação dele pessoal com a vida profissional, contribuição social, saúde do profissional, saúde pessoal dele, olhar para o paciente. Não podemos definitivamente olhar para a virtude e não achar que ela não faz parte da vida da psicologia e de um psicólogo. Isso não pode mais ser algo presente. Ou seja, a virtude é algo essencial, vital. A psicologia vive, o psicólogo vive na medida que as virtudes são inseridas e desenvolvidas dentro do seu fazer prático.